Então, como dizia, meu nome é Mário, faz 30 anos que estou na Brahma Kumaris. Brahma Kumaris é uma instituição sem fins lucrativos, sem fins políticos, sem fins religiosos. Eh, a organização trabalha para melhorar a qualidade das pessoas através de cursos, atividades, palestras. Eh, trabalhamos junto com as Nações Unidas, temos projetos com as Nações Unidas, com a Unesco, com a Unicef, como o proyecto de Viver Valores en la Educación, o proyecto de Valores en las Empresas. Y todas as actividades que nós fazemos são gratuitas, mas se vocês em algum momento quiserem contribuir, podem fazê-lo através da sede da Brahma Kumaris. Eh, bem, eh, o tema de hoje sobre a liderança. Comenzar, para no crear confusión, ¿no? Es decir, nós sabemos que no aspecto de liderança hay un aspecto no solo interesante, sino fundamental hoy en día en cualquier situación, seja com numa companhia, numa empresa, seja na família, seja nos relacionamentos normal, porque a liderança não é ser o chefe, não é ser alguém que dá ordens, sino que é todo o contrário. Liderança é aquele que sabe acompanhar, aquele que sabe ouvir, aquele que pode fazer que as pessoas participem, aquele que une, que unifica. Não é um aspecto unicamente de trabalho. Eu acho que ser líder é um aspecto da vida. Quando nós aprendemos a ser líder, estamos sempre guiando, que é o aspecto de liderar, que nós podemos guiar os demais hacia um ponto certo ou hacia encontrar-se a si mesmo. Então, um dos aspectos da liderança, chamémosla assertiva, positiva, é aquela que sabe buscar sempre o lado positivo às situações, sempre ver a forma de ajudar os demais na forma positiva. Então, várias são as condições que são necessárias para ser um bom líder. Principalmente ter autoridade. O que significa ter autoridade? Quando nós falamos de ter autoridade, uma pessoa que é mentirosa não tem autoridade. Por exemplo, não significa ter o poder, mas a autoridade de uma pessoa é quando nós sabemos que o que ele fala é correto, está certo, que a gente pode confiar nele, é uma pessoa de confiança. Então, principal qualidade em um líder é a autoridade. Segundo, a comunicação. Ser capaz de comunicar-se. Isto, claro, normalmente é o grande dor de cabeça para a maioria das pessoas. Não sabem comunicar-se, não sabem ouvir, não sabem escutar. Então, claro, aí vem os conflitos. Você não consegue ouvir os demais, não consegue escutar. Você ouve o barulho, mas não sabe distinguir o que essa pessoa está sentindo, o que essa pessoa está a precisar. Tudo, tudo isto que estamos a falar nos está a permitir ajudar a identificar o processo que nós temos em nós próprios. Outro aspecto é aprender a gerir. Gerir significa poder administrar seu tempo, administrar seus sentimentos, administrar as palavras, as ações. Ser um bom administrador de si próprio é a base fundamental para poder gerir aos demais. Se eu não sei gerir-me a mim próprio, impossível vai ser gerir aos outros. Então, neste aspecto, nós podemos trabalhar em quatro coisas. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, a motivação.
motivar-se, ter um propósito. Terceiro, elevar sua competência, é decir, elevar seu nível. É decir, estar sempre, todo o tempo, a aprender, sempre a adquirir novos conhecimentos, a estar sempre disposto à autotransformação. O quarto são as estratégias que eu vou utilizar para poder chegar àquele fim, àquele propósito que eu vou atingir. Então, neste tipo de liderança, nós podemos encontrar várias diferenças em cada um, ¿no? Es decir, há líderes que podem ser dominantes, há outros que são mais flexíveis, há outros que são mais, trabalham por causa da influência, há outros que são mais de aspectos de conformidade. Então, qual é a diferença entre um e outro? Por exemplo, a pessoa dominante vai sempre procurar o foco no resultado, ele quer ter o resultado, não importa as pessoas. Não importa como estão as pessoas, não importa como se sentem, ele quer o resultado. O mesmo vai passar com a pessoa que busca a conformidade, mas qual é a diferença? Que ele procura o resultado, mas que o resultado seja de qualidade. Agora, pessoas que trabalham mais pela influência ou procuram a estabilidade na equipa, eles têm um foco nas pessoas, mas tem um grande conflito, que são desorganizadas normalmente. Então, o que significa? Que cada um destes líderes trabalha algo, não estão a ver o todo. É decir, ou vão hacia um foco ou vão hacia o outro. Então, a ideia, principalmente neste aspecto de aprender a ser um bom líder, é o equilíbrio. Então, aquele líder que é equilibrado, que procura um resultado, mas também sempre está atento às pessoas com as quais trabalha, vai buscar um equilíbrio, vai achar, vai fazer que essas pessoas se sintam confortáveis, não? Vou contar um tema que hoje justo estava a falar com uma amiga que trabalha no hospital. E ela me contava que a chefa dela está de licença por gravidade. Está grávida ou vai ter filho, já teve, não sei, por aí andava, já não me lembro. Mas o tema era que veio uma chefa nova, essa chefa mudou todo o sistema. E todo mundo está super feliz. Por quê? Porque a outra chefa não liderava, simplesmente governava, é decir, dava ordens, mas não ouvia, não prestava atenção às pessoas, forçava os relacionamentos das pessoas, criava grande conflito, criava estresse e as pessoas não estavam contentes. Imaginem-se, em menos de um mês que ela está fora, toda a equipa está feliz. Não? A pessoa se chega a enterar, deve ficar deprimida. Opa, eu estou a trabalhar há não sei quantos anos, a pessoa tem que está a forçar, e na realidade o grande erro desse tipo de chefias que querem forçar pessoas. ¿Por quê? Porque elas próprias não confiam em si mesmas. Então, ao não confiar em si próprias, não sabem, não valoram suas qualidades, tampouco podem valorar as qualidades dos outros. Então, estão sempre pensando que tem que forçar, que tem que estar por cima, que tem que pôr pressão. E, meu ponto de vista, não, de minha experiência, eu posso dizer que é um grande erro. Eu sempre que he trabalhado com equipas, lo he feito por muitos anos, o resultado sempre ha sido positivo. ¿Por quê? Quando pessoas que trabalham contigo sentem que tu estás involucrado nesse trabalho, que você está sentindo, que faz as coisas com amor, que faz as coisas com calma, que pode ouvir, pessoas se entregam. Pessoas se entregam, fazem. E você não tem que forçar, você não tem que obrigar, porque é natural. Mas quando nós estamos com a ideia
de que algo vai resultar errado, que a coisa tem que ser muito precisa. Há um desequilíbrio, um grande desequilíbrio. Então, pressionamos, as pessoas se sentem mal e querem fugir ou e fugem ao trabalho, não? De fazer as coisas certas, porque já não lhe dá importância, porque não se sentem motivados, que é um dos aspectos fundamentais. O que acontece quando um líder não está motivado? Deixa de ser líder, deixa de guiar. Então pensa em líder guia. Se você está a guiar, você está a guiar ao outro. Então, agora, desde o aspecto de equipe, quando você fala de uma equipe que você quer motivar ele, você pode utilizar o aspecto econômico para motivar, ou você pode utilizar o aspecto de propósito, da empatia, de você conseguir encontrar nas pessoas o sentido da vida. Que tudo isso se está fazendo tem sentido. Então, agora, nisto um aspecto geral, não é dizer, nós estamos a ver como se estivéssemos a trabalhar com equipas. Mas o que passa com nós próprios? Qual é o sentido de nós próprios? Por que é que não estamos a funcionar corretamente? Alguma vez vocês se perguntaram a si mesmo qué es lo que está certo, qué es lo que está errado en sí propios? ¿Por qué, por acaso, no consiguen llegar a ciertas personas? ¿Por qué que ya en su familia, sus hijos, su esposo, su esposa, no confían en sí, en você? ¿Por qué cuesta tanto llegar a los colegas, a los amigos? ¿Por qué que ya você siente no entendido? Ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém consigue enxergar a minha visão, aquilo que estou a olhar em minha cabeça. Por algo muito simples. Será que você mesmo está enxergando bem aquilo? Você tem um propósito claro? Será que você próprio não acredita nisso? E essa dúvida você la está transmitindo? Então, o que acontece normalmente é que quando nós visualizamos algo, lo estamos a sentir. E ao sentir isso, lo estamos a transmitir. Então, observem-se a si próprios. O que vocês estão a sentir? O que vocês realmente querem da vida? Qual é o propósito de si próprios? Se nós queremos aprender a mudar, a pergunta é: vocês podem perguntar-se a si mesmo: o que eu faço mal? O que eu faço bem? E o que eu poderia melhorar? Essa é uma forma em que nós podemos verificarnos a nós próprios, entender o processo de mudança. Porque não há liderança externa se não nasce primeiro do interior. Nós podemos ter um grande posto de trabalho, ser um gerente, ser um manager, ser, não sei, um diretivo, mas não chegar. Se você não chegar a atingir as outras pessoas. E observa sua própria vida, não? É decir, o que acontece. Por exemplo, eu me lembro, normalmente quando estava na tropa, me lembro que nós sabíamos que a maioria dos oficiais gritavam muito, mas quando chegavam a casa ficavam muito caladinhos porque quem mandava era a esposa. Por que digo isto? Porque normalmente essas pessoas que gritam muito é porque não têm confiança em si próprias. E então precisam impor-se. Não são naturais, não têm um comando, por chamar assim, um mando natural, senão que são impostos. Têm um cargo, têm que dar a ordem. Mas não há essa capacidade de chegar e fazer sentir a outra pessoa que pode confiar em mim. É decir, chegar aí, você pode confiar.
Quando você sente essa pessoa na qual você pode confiar, essa pessoa não precisa gritar. Não, você se vai entregar. E é natural, porque você sente confiança. Mas aquele que grita, aquele que insulta, aquele que se quer impor, aquele que faz ameaças aos outros, se você não faz isto, vai acontecer aquilo, não sei o quê, me está a mostrar que está bem longe de ter uma liderança. Ele é o que tem é um grande medo. E esse medo provoca que reaja desse jeito. É dizer, ele não está a ativar as pessoas para trabalhar em conjunto, em grupo. Ele está a tentar controlar, governar, mandar, mas não chega, não tem o que nós podemos chamar o carisma, a força de ser capaz de transmitir isso. Então, qual é a ideia desta palestra? A ideia desta palestra, normalmente, é que você faça um próximo curso de liderança no mês de agosto. É só para enganar você, não, mas pronto. A ideia é principalmente isto. Quando nós falamos de liderança em termos espirituais, estamos a falar de autotransformação. E observam que um dos aspectos principais é o autoconhecimento. Então, se nós queremos ser nossos próprios líderes, ser nossos próprios governantes, temos que aprender a observar-nos a nós próprios. Desse jeito que nós podemos realmente atingir essa mudança. Então, para nós atingir essa liderança interior, vamos ter uma sequência de 4 passos. Que estes 4 passos não vou fazer agora, senão, como eu já falei, vai ser no mês de agosto, em que nós poderemos utilizar mínimo 3 dias para poder trabalhar este aspecto da liderança interior. Então, o primeiro passo é a identidade. Quem eu sou realmente? Quando eu falei de liderar, como eu posso liderar alguém se eu não posso guiar-me a mim próprio, não posso liderar-me a mim mesmo? E observem que a primeira coisa que um líder precisa é ter metas claras. Você saber exatamente o que você quer. Então, se eu não sei quem sou, se eu verdadeiramente não me identifico comigo mesmo, se eu não me conheço a mim próprio, o que vai acontecer? Que eu não posso guiar a ninguém. Ninguém vai acreditar em mim. Eu posso falar, eu posso impor, eu posso ordenar, mas não vai haver a mesma resposta. Por quê? Essa pessoa não está a ser ela própria, está a impor, está a querer controlar. Um dos aspectos fundamentais da raiva, quando uma pessoa está com raiva, é o medo. Uma pessoa que grita, uma pessoa que se zanga facilmente, é uma pessoa que tem muito descontrole interior, que tem muito medos. Por isso que quando você se observa enfadados, zangados, perdão, pense nisto. Medo a que eu estou a ter? Medo a perder? Medo a que me utilicen? Medo a quê? Porque essa situação é algo que tenho que superar eu, não são os outros. Quando nós estamos com esses medos, cometemos erros. E esses erros são os que nos levam ao sofrimento. Então, um aspecto fundamental que eu quero transmitir a vocês é isto. Em toda mudança, requer fazer um grande esforço. Não sei se vocês ouviram falar a história da águia.
¿no? Que águia calva, que la de los Estados Unidos, não sei se todas as águias fazem o mesmo, mas é um processo no qual elas mais ou menos têm uma vida de 70 anos, mas a metade dessa vida tem que fazer uma limpeza a si próprio, dizer, tem que quebrar o pico, tem que tirar as penas, e com isso uma limpeza completa, é decir, o corpo dela vai ter que mudar bruscamente y pasar 2 o 3 meses ayudada por otras águias para poder alimentarse y para poder mudar, hasta que el pico nuevo crezca, las penas nuevas crezcan, y de ahí va a tener otros 30 o 35 años más de vida. ¿Cuál es la idea de esto? Es un proceso que doe, un proceso que cria un sufrimiento en el inicio. Y a veces a mudanza nos da sufrimiento. ¿Por qué? Porque nós temos que entrar dentro de nós próprios, observarmos e puxar todo o mal que nós temos, todos os erros. Não para castigarnos, sino para entender que isso é que temos que sair desse aspecto, dessa consciência, dessa imagem. Então, o maior conflito que nós temos são as identidades falsas. Nós criamos ao longo da nossa vida muitas identidades falsas. E isso nos vai criando medo. Por quê? Porque tudo que é falso tem medo a morrer. Então, se você quer identificar se algo verdadeiro ou falso, o verdadeiro não está à defensiva. Porque simplesmente é verdade, não tem que estar à defensiva. Mas tudo que é falso está à defensiva, está com medo. Medo de perder, medo a morrer. Então, essa é a realidade que nós temos que ver. Quem está de onde surgem esses medos? O que eu estou a fazer errado? Para poder aprender a transformar. E como eu falei, no início sempre é um processo que dói, um processo que dá sofrimento, que magoa. Magoa porque a vezes nos custa aceitar que eu não sou isso. E a gente quer defender o errado, porque pensamos que nós somos isso e que tenho que defender essa imagem e que tenho que manter essa imagem. O segundo aspecto é o propósito. 99% das pessoas no mundo não sabem para que existem. O que significa isto? Para que estou aqui? Para que estou neste mundo? Qual é o sentido? Eu não sei qual é o propósito da minha vida. Qualquer coisa que venha de fora, eu vou achar que aquilo está correto. Com o tempo vou ir descobrindo que não era isso, que não era aquilo, que não era outro. Então sempre vou sentindo um vazio. Então a forma de saber se você está a seguir o seu propósito interior, ver isso. Se você por momentos sente essa tristeza, um vazio interior, como que algo está faltando, ele está a mostrar, está a ensinar-nos que estou a fazer algo errado, não estou a seguir o caminho certo. Em Hindi, a palavra é Dharma, seguir o caminho verdadeiro. Então, se eu não estou a seguir o caminho certo, o caminho verdadeiro, vou estar sofrendo interiormente, porque há uma voz interior que está a dizer, não é por aí, não é por aí, não é por aí. E você não sabe, não consegue entender porque não se está a ouvir. Porque o maior problema que nós temos é que não nos ouvimos a nós próprios, sino que estamos todo o tempo dando volta fora, tentando buscar respostas no exterior. Prestem atenção a isso. Qual é o sentido da sua vida? Para que estou aqui? Há um sentido. É algo material? Não, com certeza que não. É algo que tem que ver com seu ser interior. É algo que você tem que voltar a redescobrir, algo que você perdeu em seu caminho e tem que voltar a encontrar esse propósito. Sem propósito não há nada, você não faz sentido a vida. Então, imagina um líder sem propósito. Para que estou aqui? Qual é o sentido?
não vai saber guiar, não vai saber conduzir. Então, nós temos que entender que o maior processo deste crescimento, deste passo de liderança interior, é a identidade, o propósito. Terceiro, a direção. Para onde eu quero ir? Assim, tenho uma identidade, tenho um propósito. E agora, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? E se não faço aquilo que faz sentido na minha vida, o que vai acontecer? Vai haver tristeza, vai haver dor. Nós vamos poder culpar ao mundo inteiro, mas a culpa não é mais que de nós próprios. Por quê? Porque nós próprios estamos a fazer algo errado. Nós próprios não nos estamos a proteger. Nós próprios estamos a seguir um caminho errado. Então, prestem atenção a isto. São 3 passos fundamentais. O quarto, sustentar a viagem, sustentar a jornada. Este processo sustento é que você sabe qual é o propósito, vai dar uma direção à sua vida, tem que autossustentar-se, tem que criar um processo de sustento. Como vou a conseguir isto? Como vou atingir isto? Em tudo na vida, você tem que ser disciplinado. Se não há uma disciplina, você se perde no caminho. Simples. Então, nossa jornada tem que haver uma rotina de trabalho. E nessa rotina, curiosamente, tem que haver novidades, porque se você segue uma rotina durante um tempo, chega um momento que você cansa, se aborrece. Então, qualquer rotina que você faça tem que sempre criar uma novidade. Porque é um processo de transformação, no qual você vai a transformar-se a si mesmo através dessa autoajuda, dessa rotina, dessa disciplina, no qual você vai ir criando todos os passos necessários para poder mudar tudo aquilo que é necessário mudar. Portanto, algum de vocês se que já tem claro bem quem sou eu, qual é a identidade. Talvez não tenha muito claro o propósito, realmente para que existo, para que estou aqui. E, claro, por suposto, se eu não tenho claro o propósito, não vou dar uma direção certa à minha vida. E, portanto, tudo que eu faça tentando sustentar não vai estar certo, porque estou a sustentar algo que estou enganado, porque mesmo não sei. Então, todo um processo. A pergunta que nós temos que fazer-nos hoje é: estou preparado para este processo de autoliderança? Planificar o externo é fácil. Planificar ou fazer um plano de trabalho interior custa mais. Porque não é algo que você vê. Por exemplo, suponha que você quer correr uma maratona. Nunca sua vida correu, vai começar a correr. Claro, se você quer correr os 42 quilômetros num dia, o primeiro dia não vai chegar nunca, impossível. Se você começa com 100 metros, 200, 1 quilômetro, e assim pouco a pouco vai aumentando, dia a dia vai aumentando um pouco mais, com certeza que se calhar ao fim do ano consiga atingir os 42 quilômetros que mide uma maratona. Na vida é exatamente o mesmo. A nossa mudança não vai acontecer de um dia para outro, mas nós temos que ter uma rotina de trabalho na qual eu vou acrescentando um dia mais, algo novo para praticar. E observe se você não tem para praticar. E procura. Devem ter por volta de umas 108 virtudes para trabalhar. Então, imagina-se cada dia trabalhar uma virtude diferente. O que acontece se você não atinge essa virtude esse dia? No outro dia vai ter que repetir. E assim uma e outra vez. Nem quero pensar quando chega o dia da tolerância, quantas vezes vai ter que repetir isso. Porque são coisas que nós não nos percebemos, mas
fazem ou dão valor à nossa vida. São as virtudes, são as qualidades. Cada dia que eu vou ganhando uma virtude, uma qualidade, vou descobrindo, vou fortalecendo, aquilo me vai fazer que no meu interior sinta-me força, sinta-me bem comigo mesmo, sinta que estou no caminho certo, que estou a avançar, que estou a progredir. Mas quando nós sentimos que estamos perdidos, quando sentimos que não, nossa energia se está a perder no caminho, a coisa não funciona. Portanto, observem-se a si mesmos. Que é o que estão a fazer bem, que é o que estão a fazer errado. Que é o que eu posso melhorar. Anotem isso, registram-lo e perguntem-se, faz uma lista. O que há de errado em mim? Que eu fiz mal neste tempo? E que é o que estou a fazer bem? Que é o que há de bom? E terceiro, que é o que posso melhorar? Que é o que posso acrescentar em tudo isto? Então, fazer essa lista vai permitir que eu me vá conhecendo. Agora, não é válido mentir-se a si mesmo. Não faz sentido enganar-se. Não estou tudo bem, está tudo perfeito. A maioria das pessoas, quando fazemos, não vejo nenhum erro, está tudo bem, fantástico, então já estaria perfeito, não preciso estar aqui. Mas a realidade é que eu levo 30 anos trabalhando, tenho muito mais ainda para trabalhar, é dizer, que já faltam outros 30 mais, não sei. Mas não posso enganar-me, não posso pensar que eu já aprendi tudo, que eu já sei tudo, que eu já estou perfeito. É mentira. Observem que a palavra aprender, que vem do latim, a é uma negação. Então, significa não aprender. Observem, curioso, não? Aprender é não prender, é decir, não pegar. Que você não está a pegar nas coisas, sino que você está constantemente a circular. É decir, quando você fala de aprender, está a dizer não ficar fixo. Curioso, não? ¿Alguma vez pensaron nisso? Quando nós estamos a aprender, verdadeiramente estamos a movimentar-nos, estamos a progredir. Porque se você fica prendido a algo, você não se move. É como aquela história da pessoa que cai e se apega num galho de uma árvore e diz, chama a Deus para que venha ajudar. E ouve uma voz que lhe diz, solta o galho. E ele diz, não estou doido, como vou soltar o galho? Vou cair, vou matar-me. E ouve outra vez a voz, tem fé, confia em mim, solta o galho. E a pessoa não quer soltar. E acontece que estava a 1 metro da terra. E dizer, nós não nos percebemos, a vezes ficamos apanhados, presos, a situações, a coisas que só nos fazem dano. Se nós soltáramos, ficaríamos livres, poderíamos crescer, poderíamos avançar, poderíamos progredir. Então, por que a gente não quer progredir? Por que preferimos prender-nos às coisas? Por que não aprender a soltar? Por que não aprender a ser? Por que não aprender a entender que a vida, observe bem, a vida é movimento. A pessoa normalmente procura a felicidade ao ter coisas. Não chego a tal sítio, ai que feliz que sou. Mas essa felicidade é momentânea. Você chegou a este sítio, você atingiu isto, você atingiu o outro, você comprou aquilo. Mas tudo isso é momentâneo, é um momento. Então, o que é verdadeiro? O que realmente vai acompanhar você? O que está no seu interior? Então, um líder sem valores não é um líder, não é nada. É como um pai que lhe diz ao filho, não fume se ele está fumando. Não tem autoridade para falar, percebem?
Lembra quando eu falei ao princípio, autoridade? Autoridade é você falar e a pessoa só ouvir e sabe que aquilo que está a falar vai coincidir com essa pessoa. Agora, eu falar de algo que eu não sei, não tem autoridade, não tem valor, conseguem entender? Então, perguntem-se, eu estou autorizado realmente a ser eu mesmo ou estou a negar-me a mim próprio? Tenho a autoridade do ser ou simplesmente tenho imagens falsas com as quais eu he estado a lidar durante toda a minha vida? É curioso como nós nos vamos enganando a nós próprios, pensando que estamos en algo certo y simplemente estamos siempre en algo completamente errado. Entonces, este aspecto, ¿no?, da liderança interior, esta secuencia de 4 pasos, es fundamental para un trabajo realmente profundo. Imagínense, ¿você é capaz de centrar-se sin importar o que acontece? Observe-se, faça essa pergunta. Sou capaz de centrar-me, pôr o foco, sem importar o que esteja a acontecer à minha volta? Tudo ao meu redor, está tudo em minha contra. Mas se eu sei o que quero, vocês sabem? Vocês são capazes de focalizar-se nisso ou não? É uma boa pergunta. Você é capaz de desenvolver uma perspectiva para entender as coisas de forma sistêmica e de perceber como tudo vai funcionando e como uma coisa vai em contra de outra, ou digamos assim, funcionando. Se eu faço algo, como a peça do dominó, se você põe toda a paradinha, toca uma e depois vai batendo uma noutra, outra, tudo funciona assim. Como eu estou influenciando? Como afeta tudo em nossa vida? Emocional, uma base emocional estável. Eu, sinceramente, vou mudar essa palavra emocional, não gosto emocional. Nós temos que entender uma base verdadeira de valores, qualidades. Es decir, a estabilidade. As emoções nunca são estáveis, nunca. Partamos de base nisso. Se você vai buscar ser emocionalmente estável, nunca vai ser estável. Digamos assim, se você consegue trabalhar suas qualidades interiores e diferenciar as qualidades das emoções, aí você vai atingir a estabilidade. Por quê? Qual é a diferença? O que é emoção é uma mistura. E tudo que está misturado, em qualquer momento explode porque você não sabe o que está certo e o que está errado. Enquanto quando você sabe quais são as qualidades ou virtudes que você precisa, vai criar sentimentos verdadeiros que não lhe vão trazer problemas. Mas as emoções são inestáveis, criam conflitos. Você reage ou você sabe agir? Qual é a diferença entre reagir e agir? Que a pessoa que sabe agir significa que ela escolhe o que ela quer. A pessoa que reage é aquela que se deixa influenciar pelas situações e atua conforme as situações externas. É dizer, se alguém te diz algo que não gostas, reages. Isso está errado. Agora, agir, que significa? Ele falou algo errado, não me sangue, é problema dele. Meu problema, qual é? Estar manter a paz, a felicidade, a estabilidade e não deixar-me influenciar pelas situações negativas dos outros. Então, se você está a reagir, que classe de liderança você pode guiar ou dar? Imaginem-se Martin Luther King ou Gandhi. Que hubiesen feito, o que hubiese acontecido se eles hubiesen reagido às agressões, insultos, violência com as quais tiveram que enfrentar? Hubiesen sido eles lembrados como Martin Luther King, como Gandhi, aqueles que enfrentaram
eh, o racismo, a discriminação em forma pacífica, se hubiesen agido en forma violenta, si hubiesen reagido ao que os demás queriam, a violência, ninguém mais se hubiese lembrado deles. Simple. E tampouco hubiesen atingido aqueles que atingiram, não? Então, são exemplos que nós temos que entender. São pessoas que perceberam que a vingança, que a violência não leva a nada. Imaginem-se Mandela, passar 30 ou 35 anos, eu não me lembro, numa prisão, simplesmente por haber lutado contra a discriminação racial. Qualquer pessoa hubiese saído odiando, querendo matar a todos eles. E ele não disse, ok, esqueçamos tudo isto e comecemos de novo. E comecemos de novo. Por quê? Porque cada vez que nós reagimos, estamos a criar algo, retorno negativo. Então, esse reagir vai voltar e outra vez vou a reagir e outra vez vai voltar e outra vez vou a reagir e nunca vai acabar. Enquanto que eu, al agir, dizer, escolher minhas ações, estou a decidir que eu não quero mais isso. Percebem? Então, o que nós precisamos para ser assim? Para estar centrado, para desenvolver uma perspectiva, para criar uma estabilidade sentimental, não emocional, para agir. O que é o que nós precisamos? Um guia que los guie ou vocês são capazes de guiar-se a si mesmos? O que acham? Pues são capazes ou não? Então, em que nos vai ajudar este curso? A magia. É uma pílula que a gente tem aí, pega nisso e se transforma. Mentira, só trabalho, trabalho, trabalho. Ninguém consegue nada sem trabalho. Não há magia nisto. Ojalá fora desse jeito. Então, o primeiro que nós temos que aprender é ser um observador desapegado. Curioso, não? O que significa observar? O que significa o desapego? Poder olhar hacia as coisas, situações, principalmente hacia mim próprio, manter esse desapego. Porque o contrário do desapego é estar conectado de tal forma que não consigo observar-me, porque quando estou apegado, observe, como posso enxergar algo quando estão meus olhos colados aí? Impossível. Então, o mesmo acontece com as situações. Quando nós nos involucramos, observe-me, involucrar-se nas situações ao ponto de perder a visão, de poder enxergar o que está enfrente de você, você perdeu. E não pode direcionar, não pode guiar, não pode atingir aquele propósito que você se ha proposto em sua vida. Então, ser um observador desapegado é conseguir entender qual é o meu estado mental, como eu posso melhorar isso, o que eu devo fazer, e assim poder começar uma transformação. Qual é a diferença entre transformar e mudar? Você pode, se calhar você pensa, não há nenhuma, e há uma grande. Por exemplo, eu posso mudar de roupa, mas eu continuo a ser o mesmo. Mas se eu fizer uma transformação do meu rosto completo, por mais que você não me conseguiria descobrir. Então, transformar é algo completamente diferente. Você já não é o mesmo. Não é mudança de algo. Você não mudou um relógio e sigue sendo o mesmo. Não, você já não é reconhecido. É para quem te vê, você quem é. Então, transformar. Nós temos que, para poder transformar, observar-nos como se nós estivéssemos fora das situações. Então, desse jeito, nós vamos a poder entender o que nós temos que fazer e, como diz aí, curiosamente, nós ficar fora das situações ou emoções. Nunca esqueçam isto, as emoções são seu inimigo. Qualquer escolha que você faça através das emoções sempre vai dar negativo, sempre vai trazer conflito. E isso muitas vezes nos vai
depois, uma vez que nós nos enganamos, é decir, nos deixamos levar pelas emoções, não há volta atrás. Por mais que você vá e peça desculpa e diga perdão, eu não sabia o que estava a fazer, você quebrou algo. É como fez um risco, uma marca. Então já não é a mesma coisa, já não é o mesmo papel branco, porque tem uma marca. E quanto mais marca você vai fazendo, mais se vai estragando esse papel. Então nós temos que entender que realmente temos que ter muita atenção a não continuar a marcar o nosso interior com coisas erradas. Por cada risco que eu cometo, que faço no meu interior, vai levar-me a cometer novamente o mesmo erro. Então, há que prestar muita atenção a não cair nesses erros. Um dos aspectos que nos vai ajudar a esta autotransformação é a meditação. Como diz aí, sentar-se no volante. Que você vai guiar seu carro, você vai guiar seu próprio carro, que o carro é seu ser, é o próprio. Ninguém mais vai poder governar-me, ninguém mais vai poder dominar-me. Então, o que vai fazer a meditação? Que você tenha um controle de si próprio, aprender a ter o controle de si próprio, assim, saber direcionar-se, saber ir hacia o sítio certo onde nós queremos atingir. Ir hacia o interior, observar suas qualidades inatas. Quais são nossas qualidades inatas? A paz, o amor, a felicidade, a força interior, a misericórdia. 5 qualidades que pertencem a todas as almas, mas que ficaram ocultas em muitos casos, ficaram perdidas e nós temos que voltar a redescobrir. Então, estar pronto a se redescobrir é conectar-se com essa dimensão espiritual do qual nós nos esquecemos. Porque a nossa identidade normalmente ha sido uma identidade falsa, baseada no que eu faço, no que eu tenho, onde eu estou. Então não me permite ser eu próprio, não me permite ser verdadeiro. Então trabalhar isso me vai ajudar à autotransformação. Então, como vou manter o foco em meio ao caos? O mundo está em caos. Imagínense, principalmente agora com isto da pandemia, como a vida de cada ser humano ha mudado, como nossos relacionamentos han mudado, como muitas pessoas tiveram que fazer mudanças bruscas, completas em suas próprias vidas, como casais acabaram simplesmente porque já não suportavam estar juntos, como pessoas perderam seu trabalho, mudanças que não foram muito agradáveis e outras sí que criaram algo, possibilidades melhor. Então, em tudo isto, nós estamos sempre a aprender. É decir, estamos sempre a soltar. Temos que soltar o passado para poder atingir algo novo. Então, o que eu vou fazer? Manter o foco em meio ao caos. Que é o que me vai ajudar a manter-me? O senso de identidade, é decir, identificar-me com quem verdadeiramente eu sou. Ter essa âncora que me vai permitir transformar-me a mim mesmo. O senso de propósito, saber onde eu quero ir. E o senso de direção. Como vou direcionar? Então imaginem-se, o senso de direção é mais ou menos isto. Lo chamam o síndrome da mangueira solta. Viram uma mangueira solta, abre a torneira, começa a sair água, chorro de água, chum, 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 chum. Ninguém está direcionado, vai para um sítio, vai para outro. Bom, quando não há uma direção, é como você lançar a energia ao ar e não saber o que vai acontecer. Quando eu não sei direcionar as coisas, quando eu não estou a dar a energia, força, vontade a algo corretamente,
está a perder essa energia, está a desperdiçar. E vocês, se calhar, observaram em sua vida muitas situações na qual foram perdendo a força, e sua força foi caindo, e vocês estão a sentir como que a vida vai perdendo sentido. Porque na realidade o problema é que você não está a direcionar sua energia na forma certa, na forma correta. Se calhar porque não sabe qual é o propósito, se calhar porque não sabe qual é a identidade. Então tem um monte de força que está desperdiçando. Então o trabalho entre os três é o que nos vai permitir esse equilíbrio, nos vai levar a uma mudança, a uma transformação de nós próprios. Claro, até aqui. Quisiera saber si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que possam ajudar a esta transformação o que me permita guiar a vocês a ser verdadeiros líderes de sua própria vida. Podem abrir os microfones ou podem escrever no chat. Eu estou aberto a suas perguntas, comentários. Como já disse, isto é um curso, não acabou. Vai ser um ingresso para vocês terem um entusiasmo à sua mudança. Nada, está todo mundo. Oi, Mário. Oi, Mário. Kátia, Você está me ouvindo? estou ouvindo. Desculpa, eu estou sem câmera porque estava meu telefone. Bom, Não há problema. a minha pergunta é a seguinte: quando você fala de propósito e que esse é o caminho e de disciplina e tudo mais, eu acho que essa que é a grande pergunta, é o como. Porque para ter essa grande transformação, para que a gente realmente deixe de sentir esse vazio e passe a ter um propósito, uma vida com propósito, acho que essa que é a grande questão. E como conseguir definir esse propósito com clareza? Eu sei, o aspecto do propósito realmente não é fácil, porque nós temos muitas influências externas. Durante muitos tempos, durante toda a nossa vida, hemos ido adquirindo informação ou direções que nos foram dizendo que devíamos ser deste jeito, devíamos ser do outro jeito, que devíamos isto, que deveríamos fazer o outro. Nunca nos permitiram ser nós próprios, ni descobrir a nós próprios como somos verdadeiramente. A realidade é que nós somos imagens de muitas imagens. Então, por exemplo, eu, Mário, tenho gravada no meu subconsciente a imagem do meu pai, a imagem da minha mãe, do meu avô, da minha avó, do meu tio, da minha tia, da escola, dos professores, de isto, daquilo, de tudo. Essas influências que a gente foi adquirindo. Então, naturalmente, eu fui aceitando tudo isso e acreditando que o propósito de ser o que eu devia fazer na minha vida era tudo isso que eles me foram dizendo, influenciando, guiando, mas ninguém me ajudou realmente a descobrir o verdadeiro propósito. Observen que a palavra educar vem do latim. Não significa impor algo, não significa puxar de dentro hacia fora o melhor. É dizer, quando nós fomos educados, o que deveriam haver feito era haver feito que nós saísse de nós próprios o melhor que nós tínhamos. E na realidade, toda a educação que nós recebimos foi impor, 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 impor. Nos puseram na nossa cabeça, nossos sentido muitas coisas, por qual há tanta mistura que quando nós queremos descobrir verdadeiramente o que nós queremos, não sabemos.
Então, qual é a forma de descobrir o propósito? Se eu utilizar a palavra fácil, você diria que não é fácil. Se você me dizem que é difícil, eu vou dizer cada vez que você diz difícil, você bloqueia a sua mente. Então, como? Como chamar esta situação? Utilicemos esta palavra. Estamos a descobrir algo novo. Quando algo é novo, a gente não parece complicado, mas é novo. Então, até que uno vá aprendendo, vai ter que ter tempo nisso. Então, isto é novo. É novo o quê? É novo descobrir-se a si mesmo. Nós estamos a começar um processo de autodescobrimento, um processo no qual vou a descobrir em algum momento qual é o verdadeiro sentido da vida. Eu, normalmente, eu faço um curso que não posso fazer agora por esto da pandemia, porque por Zoom não dá, que leva 2 dias inteiros, que é para descobrir o propósito. E é um trabalho muito intenso, no qual você vai lutar contra si mesmo. Por quê? Porque temos tantos fechos dentro nosso, tantas histórias, que poder quebrar isso leva tempo. Por isso que é um trabalho que normalmente quando eu faço num retiro, onde as pessoas participam durante 2 dias contínuos, até quebrar essa caixa no qual dentro está o verdadeiro sentido da vida. Então, não te posso dar a resposta, mas sim te posso guiar neste sentido. Observen-se a si mesmos. Perguntem-se qual é o sentido, não? Por exemplo, quando você era criança, tinham uma ideia, se calhar era uma ideia mais fácil, mais clarificadora que agora. Então, nós viemos com um propósito. Por que o propósito se perdeu? Porque, como falei antes, nós fomos aceitando a introdução de muitas coisas que o propósito ficou embaixo de tudo isso. Então, todos nós sabemos o propósito, só que esquecemos. Não lo estamos a olhar ou a enxergar verdadeiramente ou corretamente porque está dentro de uma caixa muito profunda e temos que voltar a redescobrir. Como vamos a fazer isso? Com muita paciência. A mim o que me ajudou foi a meditar. Como? Há uma forma na prática do Raja Yoga que é criar uma imagem perfeita na qual nós nos observamos. Imaginem-se a si próprio sua imagem perfeita, um ser perfeito, uma Tatiana perfeita aí em frente, uma alma perfeita, não tem nenhum erro, não tem nada mal. E você está a olhar para essa alma, para esse ser. E você pergunta para ele, para que eu estou aqui? E fica observando ela. Algo vai surgir. Uma resposta vai vir. Por quê? Porque essa imagem está aí para dar a resposta. Só você tem que confiar, tem que aprender a ouvir. Não é tanto falar contra a imagem, não é tanto dizer que eu... Não é entrar no silêncio. Entrar no silêncio. E nesse silêncio vai vir a resposta. Vai vir de um dia para outro. É possível. É possível. É possível que venha. É possível que a primeira resposta te seja confusa. Te pareça completamente contrária às suas ideias. Mas preste atenção. Observe. Tentem ouvir melhor. Escutar realmente aquilo. Coisa que nós normalmente não fazemos. ¿Por qué no somos capaces de escuchar? Porque nossa mente está sempre falando. Para, entra num silêncio profundo. Então vão a ver que a resposta vai vir. É fácil. É fácil quando a gente aceita. É difícil
quando a gente nega as coisas, possibilidades. Quando nós dizemos não e não. Por isso, quite toda a palavra não de sua cabeça e abra a possibilidade de que isto é um crescimento interior que vai transformar a minha vida. A maioria das pessoas vive preocupada com fazer, com ter. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer amanhã? Se você supera o que vai acontecer amanhã, mudaria algo em sua vida? Não. Seguramente não, porque se já sabem o que vai acontecer amanhã, não se pode mudar. Então, o que é o melhor de não conhecer o que vai acontecer amanhã? Que vocês não podem criar. Eu faço as coisas certas. Tudo tem que vir bem. Se algo não está a vir correto, certo, verdadeiro, como seja, significa que eu estou a fazer algo errado. Então, pergunte-se a si mesmo: o que eu estou a fazer errado? Porque a única forma de eu poder transformar é aprender. Aprender o quê? Aprender que se não solto todas as coisas, me liberto, vou estar sempre armadilhado em minhas próprias histórias do passado. Então, eu sei que este processo de mudança leva um tempo, mas aprendam a desfrutar de cada momento. Aprenda a reír-se de si mesmo, a soltar, a ser livre. A verdadeira liberdade não vem do eu faço o que eu quero, sino que tudo aquilo que eu faço não me cria uma prisão, não me cria uma escravidão que me impede de ser eu. Conseguem entender isso? Fundamental nesta vida é vocês ser vocês próprios e desfrutar de si próprios. Aprender a amar-se a si próprios, gostar de si mesmos. Eu acho que é a única forma que nós temos de poder crescer. Aceitar que isto é um crescimento, não é um castigo. Se algo acontece errado, não pensem por que estou a ser castigado. Pensem o que tenho que aprender a mudar. O que é que tenho que fazer diferente? Porque sempre algo há. Então prestem atenção a isso. Se calhar não é tão difícil, se calhar a resposta está em frente a vocês. Muitas vezes a gente não está a ver. É como quando você perde algo, uma chave, e não encontra a chave por nenhum sítio. A chave está aí embaixo, aí está, debaixo de uma roupa, debaixo de algo. E estava aí em frente de você, mas nunca ouviu, tocou e não conseguia enxergar ela. Por quê? Porque nós às vezes estamos tão bloqueados com aquilo que nós pensamos que está certo, que nos enganamos a nós próprios. Então, se nós queremos realmente transformar, temos que libertar-nos desta prisão. Não há outro jeito, não há outra forma. Sim? Mais ou menos claro, Tatiana, ou te compliquei a vida? Não complicou, não. Agora eu só fiquei com vontade de fazer esse retiro aí de 2 dias. Espero que pronto passe esta pandemia e a gente possa fazer o retiro, porque realmente a minha experiência que eu tido com as pessoas que han participado é muito boa. A última vez que eu fiz foi no Porto e realmente foi muito bom porque a pessoa encontra uma resposta, não? É decir, a parte de abrir sua cabeça foi um grande trabalho para mim, porque a parte de eu estava sozinho, tive que fazer o curso, cozinhar para todas as pessoas, foi muito... Mas pronto, foi muito divertido, foi realmente muito bom. Alguma outra pergunta, alguma outra coisa queiram falar? Parece mentira. Da língua portuguesa ninguém fala.
São muito tímidos? Ou eu fui muito claro e você não tem nenhuma dúvida? Bom, Bruna, Fernanda, Ana Luisa, Tagili, nada por aí? Ismael, ok. Si no preguntas, haz una meditación. Haz una meditación. Bom, voy a dedicarme a dar curso en español que hacen más preguntas. Ok.